Obrigado! Hoje estamos aqui com o Evandro no Pod Muriaé. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, querido. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Que bom, cara. Fiquei muito feliz de você aceitar o meu convite, estar aqui batendo papo com a gente, tá bom? Obrigado por ter me chamado. Eu adoro trocar ideia. Achei incrível o convite. Muito obrigado. Tamo junto. Que legal. Eu já tive com o Evandro, né? Várias vezes em show, né? O Evandro apresentando, né? E eu apresentando o evento. Algumas vezes, né, Evandro? Sempre apresentando eventos e parece que a gente nem se encontrou ontem. Evandro é um cara, assim, carismático, né? No seu show, eu tento fazer o máximo possível para interagir durante os shows, porque é uma coisa que funciona bastante para mim também. Quando eu tô no show, às vezes, aquela solidão de estar apenas apresentando a música ali, ficando introspectivo. Eu preciso, às vezes, de conversar com quem está assistindo, quem está curtindo o show, para sentir aquela energia, né? Então, é uma válvula de escape. Sim. Você é de Eugenópolis, né? Sou. A coisa com Muriaé veio depois por causa dos estudos, mas eu sou de Eugenópolis. E você sempre morou lá ou vinha aqui e voltava? Então, morei lá até os 18, 19 anos. Depois eu comecei a dar aula de inglês aqui em Muriaé, depois de ter formado num curso de inglês aqui. E logo em seguida a faculdade. Então, acabei vindo morar aqui uns anos durante a faculdade. E depois que me formei na faculdade, voltei para Eugenópolis de novo. Casei, aí teve jeito, teve que falar mesmo. Quando você era pequenininho, molecote lá em Eugenópolis, você já dava os primeiros acordes lá e cantava lá? Foi, cara, na igreja adventista do sétimo dia. Ah, é? Você já foi, então, Já, fui batizado e tudo, já cantava no... Minha mãe canta, né? Algumas pessoas não sabem. Minha mãe canta na igreja e meu pai é do rock and roll, então teve aí uma mistura bastante interessante. E eu comecei, foi na igreja mesmo, eu cantava com minha mãe às vezes, depois tinha um amigo, João Vitor, meu querido amigo João Vitor, me ensinou a tocar violão, assim, pela amizade mesmo com meus pais, comigo, e quando eu tinha uns 13 anos. Então, daí em frente, eu comecei a seguir, correr atrás desse sonho, da música, né? A sua primeira apresentação foi lá em Eugenópolis, lá? Minha primeira apresentação. Teve algum problema na sua primeira? Teve um público legal? Já tinha gente já que garantia o seu sucesso de hoje? Na época, não sei se as pessoas sabem, hoje em dia eu ainda toco rock, mas na época eu tinha começado tocando uma banda de metal, tocava no Maiden, Metallica, Black Sabbath, todas essas coisas. E o pai do nosso baterista, o pai do Miguel, querido amigo também, ele foi aniversário dele, aniversário desse baterista, meu amigo, e fez um evento pra gente. Então teve assim, um públicozinho, só que a gente ensaiava sempre, foi legal. O maior público mesmo foi dessa banda, Immortality, a primeira banda, foi aqui em Muriaé. Foi um evento no Parque Exposições do Quinto Coluno e foi bastante legal. A coisa legal dos primeiros shows mesmo que eu posso contar é que eu sempre passava mal de ansiedade antes. Eu vomitava. Desespero. É mesmo? Sempre eu tinha que levar meu pai ou alguém para me acalmar. Tipo assim, tudo que eu queria era o show, mas antes de começar, enquanto não começava, eu ficava uma palpitação no coração. Eu queria ir embora, chorava, eu queria minha mãe. Poxa, eu era moleque, né? Mas... Demora a passar essa ansiedade, sim? Cara, geralmente, na hora de você subir pro palco? Na primeira música, a adrenalina sai, vem aquela adrenalina gostosa, aquela sensação boa, aí você começa a curtir o show. Mas antes da primeira música, sempre essa sensação. Quer dizer, na época era muito pior, hoje em dia despiorou um pouco. Mas você canta solo, né? E também Sim, com a banda, né? Agora, meu projeto principal é minha banda solo, Evandro Vasquez, né? Tem a banda e também faço voz e violão nos eventos que se encaixam melhor nesse formato. Que legal, cara. E aí a vida para Muriaé já foi para arriscar o sucesso que você tem hoje? Ou foi mais assim, foi aparecendo os shows, você foi vindo? Eu posso falar que é os dois, eu acho que complementa, porque no início, Eugenópolis é uma cidade menor, e no início, antes de acontecer o reconhecimento, pelo menos dos shows do meu trabalho, eu precisei de vir para Muriaé e ter mais contatos, e principalmente pelo estilo que eu toco. Então, às vezes, você vai ter um funil, né, vai ser menor a quantidade de oportunidade no início, mas depois que as pessoas passaram a ver o tipo de trabalho que a gente consegue chegar aí. Então, sim, precisei de vir para Muriaé primeiro, é uma cidade maior, e me acolheram muito bem, e depois disso continuou abrangendo
Porque aqui na Zona da Mata é muito sertanejo, né? Com certeza. Forró. Eu nunca neguei, as pessoas falam, no início, né, quando eu era mais rebelde, quando eu era mais assim, aquele sonho de ser rockstar e fazer acontecer, eu não aceitava esse tipo de papo. Eu falava que o rock and roll é o rock and roll e nunca vai morrer, nunca... Mas hoje em dia eu entendo como assim, eu tenho que pensar de forma cultural e realmente a nossa região é assim que funciona. E o que tem que acontecer é a integração de todos os estilos, não só do rock, samba, e acho que tem uma falta em relação a todos os outros estilos e o que tem mais. Você já cantou assim para um público que você viu que o público não estava interagindo com você? Assim, você foi pego num lugar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque não é meu público. Uma vez eu fui, só pra você ter ideia, Evandro, uma vez eu fui lá num show, lá em Ervalha, e era um show, cara, do Traje a Rigor. Sim. Ervalha, Traje a Rigor. Cara, o cara pulava no palco, rodava, quase quebrava a guitarra dele. E o povo é um povo sertanejo, Sim. né? Então, assim, eu fiquei assim, com dó do artista lá em cima, porque o público não era o do artista. Às vezes, a prefeitura, né, ou o contratante não tem essa visão, né? Porque você está no lugar e, de repente, o seu público não está ali. É uma coisa assim, meio doce e amargo, porque já aconteceu, claro que já aconteceu, você está tocando assim, poxa, Você passa o olho lá embaixo assim, você vê quem está te acompanhando? Eu adoro expressar o máximo de emoção possível, aí bate cabelo e rebola, vai pra lá, vai pra cá, e na hora que você olha assim, uma pessoa assim... Não tá entendendo nada. Ela não vai embora, sabe? Mas ela fica ali pra te julgar, não vai embora, não fala nada, mas fica ali pra te julgar até o show acabar, pra ela ver o próximo show, mas de qualquer forma, a gente precisa ter a oportunidade de, pelo menos, integrar novos espaços, vai que de alguma forma pode ter também uma pessoa que não gosta, mas pode ter uma pessoa que gosta também, então tem que ter cara e coragem nessas situações, mas acontece sempre, realmente. Eu perguntei, eu fiz isso aí, porque assim, você tá num lugar, né? Sim. Muito diferente do seu ritmo, o inglês, por exemplo. Né? Você se expressa muito bem nas letras internacionais, mas e aí? Esse público tá ouvindo, gosta, mas não entende nem o que você está falando, né? Shows eu faço a piada que a coisa mais pobre que existe é quando a pessoa ouve as músicas em inglês, assim, chora, não está entendendo nada que está falando, mas chora. Chora pela melodia. Isso, de qualquer forma, sim, é uma coisa que veio através dos anos. No início tinha muito mais preconceito, tinha bem mais preconceito em relação a maior parte do meu repertório ser músicas em inglês. E foi por causa disso que eu comecei música. Eu comecei a tocar visando coisas que eu gosto. Se eu fizesse qualquer tipo de música que eu não gostasse, então para mim não interessava e não fazia bem e não ia ter essa mesma devoção. Então, a maioria do setlist era em inglês e sim, teve aquele preconceito no início, falando assim, poxa, você não sabe cantar português? Eu realmente não gostava, não sabia, me sentia como se tivesse assim, no início, quando eu fui colocar no repertório lá os Legião Urbana, sei lá, sabe, os clássicos do rock que a gente tem que tocar nos shows para o show ficar bom, eu ia tocar assim, eu achava estranho a minha voz cantando em português. Então eu ficava assim, demorou um tempo para conseguir adaptar, com a idade também, eu comecei a cantar muito jovem, então minha voz foi mudando, então no início minha voz era muito mais aguda e eu não conseguia sustentar uma música que tivesse um tom que fosse mediano, masculino, então era coisa mais voltada para cantoras e notas mais agudas, né? Mas hoje, quando o público já vê você com esse cabelão tal, chegando, já sabe que você vai fazer um show diferente, né? Tem um estereótipo, tá? Chega, né? Já corrente, pendurada, tudo. Roupa, já sabe do que se trata, né? Da que melodia que você vai cantar, as músicas que você vai cantar, né? Eu tento, de certa forma, ignorar se eu estiver sendo julgado dessa forma, mas acontece a pessoa repara, ela mede de cima e embaixo, assim, para saber o que vai acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. E quando que surgiu aquela reboladinha? Fala pra mim. Foi uma coisa muito espontânea, coisa de show também. Nos shows Você tava lá em cima do palco e rolou? Sim, eu realmente, durante os shows, eu tento me divertir o máximo que eu posso. Eu tento fazer naquele momento ali o que
que eu puder para me divertir, para eu conseguir passar isso para as pessoas. Então, assim, nesse show, cara, eu lembro direitinho, foi show São... Ih, não vou lembrar, vão ficar bravos comigo agora. A cidade? Foi no evento Enfim, tava nesse show e no momento dessa música Mulher de Fase, do Raimundos, eu tava de costas, minha esposa estava me filmando no fundo do palco, ela me ajuda muito nos trabalhos de tudo para a carreira artística. Então ela estava fazendo um vídeo, eu olhei para ela assim e deu vontade de balançar bumbum. Em pleno show. Rock pesado, a bateria, a guitarra. Eu fiz balançando e olhando para ela. E esse pedacinho do vídeo, depois que eu fui postar, eu olhei e ficou muito legal. Eu não sabia que eu sabia fazer isso, eu não ensaiei isso em casa. Se vocês pensam que eu ensaiei isso em casa antes, eu não ensaiei. Mas para ir no Ratinho eu ensaiei. Isso que eu ia te perguntar. Como é que foi lá Foi inscrição? Quando vai no Ratinho faz inscrição? Tem como fazer inscrição. Mas você fez inscrição no site do SBT? Como é que foi? No meu caso, eu fui convidado. Por causa desse vídeo. Então, aí teve o primeiro vídeo que eu fiz um monte de coisa. Aí ele deu muito mais notoriedade no Instagram do que o normal. Então, o segundo que eu postei deu mais ainda. Eu falei assim, então todos os shows que eu fizer, eu fui fazendo. Acho que foi alguns 5 ou 6 shows que eu fui fazendo. Pegava esse pedacinho de 10 segundos, fazendo essa remote e postava, e aumentando. Esse último, que foi o que viralizou, no meu Instagram ele tá com 3,9 milhões de visualizações. E várias páginas famosíssimas, essas páginas de memes, todos compartilhando, coisa até gente de outros países compartilhando. Então, assim, meu Instagram foi um inferno, não conseguia nem ver o que estava acontecendo, tudo por causa desse vídeo. Esse vídeo deve ter chegado em algumas pessoas que me convidaram, a pessoa da produção do Ratinho perguntando, falando sobre que o programa do Ratinho tem o perfil, é um programa de comédia. Sim. Né? E essa reboladinha, dá pra ver que, tipo assim, as pessoas entendem que eu não tô tentando colocar rebolado no metal, na música de rock. Isso não é. Nunca tentei levantar essa bandeira de falar isso. É uma brincadeira. Sim. que para mim, foi uma coisa que descontraída, que faz as pessoas se divertirem, então valeu a pena. Então entraram em contato comigo da produção e falaram se gostaria de participar, e eu entraria como calouro, como todos os outros que fazem inscrições também. Porém, isso se encaixaria muito bem com o programa. E foi o que aconteceu. E aí você saiu daqui, de Eugenópolis, de Muriaé e tal, e pegou ônibus? E foi de ônibus? Eu teria como escolher ter ido sozinho de ônibus ou com motorista, com carro particular. Eu fui com carro particular com motorista. E, daqui lá? Foi para São Paulo. Ficamos em São Paulo e a SBT em Osasco, né? E isso isso é uma coisa que a SBT que proporciona, né? Então, chegamos no dia anterior, ficamos no hotel, eu, motorista, e no outro dia fomos para... E o nervosismo lá na hora de entrar no palco? Eu fiquei até umas 11 horas esperando você... Você colocou lá nos seus stories que estava lá tal, e eu fiquei te acompanhando, eu te acompanho já tem muito tempo. Falei, eu vou, da minha terra, eu vou ficar esperando, vou ficar te esperando você entrar aí ao vivo. Eu não fiquei tão nervoso assim. Você ficou muito nervoso. Acho que e daí, só pra você ter ideia, eu falei assim, ele vai falar de onde que é. Todo mundo... Rapaz, muita gente falou. Por que o Evandro não falou que era de Muriaé? Por quê? Eles falaram, primeiro que eu tava nervoso, não tava nem entendendo. Pega o microfone. Tá mais pertinho um pouquinho? Primeiro que eu tava nervoso, que eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Mas na hora que... Antes da gente entrar, eles meio que treinam a gente para as coisas que a gente tem que fazer, como que se colocar, como se portar e responder apenas o que o Ratinho perguntar. Você não pode chegar lá e... sou disso... Eu sou de tal lugar, eu sou de Muriaé, eu sou de Eugenópolis, nossa, que bom estar aqui com vocês hoje. Gente, segue no meu Instagram, nossa... tá. Eu vi, por isso que a pessoa fica um pouco travada lá. Sim, então, algumas pessoas conseguem passar por esse momento, na hora que entra ao vivo, super tranquilos. E na minha cabeça, estou ao vivo na frente do Brasil inteiro, então eu fiquei muito preocupado. Eu sou uma pessoa ansiosa, parece que não, mas eu sou uma pessoa que às vezes posso ser até tímido, dependendo do momento, se eu não conseguir entrar no personagem antes do show. E não foi um show, aquele 1 minuto e meio, e, por exemplo, poxa,
abre É o tudo programa, ou nada. A plateia batendo palma, aquela loucura, e você não tá quente pro show, você não sabe, você não tá... É como se passar o trem e Ou você vai ou você fica. Ou você acerta o vagão ou cai fora. Exatamente. Então, os outros calouros muito tranquilos, alguns sentados assim, esperando a vez deles, alguns assim, bem nervosos também. E e a gente não sabe muito bem se a gente vai entrar ou se a gente não vai entrar. Algumas pessoas chegam para apresentar no dia, acontece de não dar tempo, então elas vão ter... porque é um programa ao vivo, né? Então elas vão ter outra data. E o meu maior nervosismo era esse também, porque como a gente não sabe se a gente vai ou não, então é um aperto no coração, que a última vez que eu senti isso, eu não sei quando eu senti isso, talvez quando eu tirei carteira de motorista, ou quando eu fiz meu primeiro show quando eu tinha 13 anos de idade, nossa! Então eu cheguei lá e na hora que a primeira caloura entrou, o rapaz da produção me entregou o microfone, aí eu fui e falei assim, eu vou agora apresentar. Então assim, eu já fiquei feliz que eu iria, mas ao mesmo tempo, na hora que eu levantei, minhas pernas estavam tremendo demais, eu falei, nossa, eu vou cair pra trás, eu não vou aguentar. Eu lembro que você entrou no palco e deu uma olhada assim, ó. Puxa, porque é grande a plateia. E eu torcendo por você, tomara que faz uma apresentação boa. Quem apavorou lá do lado, que ela leva a pessoa assim, ela te leva, segura o seu braço nessas costas. Eu acho que tem ela lá pra você não cair pra trás, assim. Tem muitas pessoas que são tranquilas pela minha primeira vez. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de aparecer em algum programa de novo, eu não ficaria tão nervoso. Eu me programaria para não ficar tão nervoso. Dessa vez eu não teve como. Mas, enfim, fomos lá e a partir do momento que começou a música, eu falei, não, agora eu não... E você não... E o medo do artista, quando ele é novato, né? Que não é o seu caso, é perder o ritmo da música. Porque a música era muito rápida. Mulher de Fase é uma música rápida, né? Realmente. Se você perder o ritmo ali, ou o tom ali... Você começa e vai embora. E quando você faz uma versão do programa, você não toca a música completa, é só um pedaço. E aquele pedaço que você ensaiou, com você, né, já combinou de fazer. E teve a situação lá depois de não ter conseguido o troféu, né? Não foi a minha preocupação. Minha preocupação era que eu chegasse no final da música sem morrer. Mas aí depois que acabou a música, eu falei, cara, agora se eu cair pra trás, se eu morrer, se eu infartar, já tá bom. Já tá tranquilo, eu tô tranquilo, eu acho que todo mundo já viu. Eu consegui chegar aqui, eu acho que foi a vitória mais mental e consegui ter conquistado aquele espaço ali. Agora, quando o Décio dá a nota lá, dá vontade de tirar o sapato, jogar na cabeça dele, dá não? Cara, ele deu 1.000, quem não deu foi a Sônia Lima. Eu conheci quem era no dia. Deu vontade de você pegar no cabelo dela ali? Eu tomei um susto tão grande. Porque ela tava com a cara tão boazinha do seu lado. Não, ela tava contando, ela começou a falar assim, nossa, eu vi você começando com a música do Raimundos e tal. Não, ela não vai levar, não. Eu falei, Aí eu tomei um susto, aí na hora eles focam pra ver justamente a nossa reação. A minha reação foi essa. Aí depois eu não entendi mais nada que ninguém falou, porque você já tava traumatizado, né? Mas enfim, isso eu acho que muitas pessoas, depois que eu voltei, falam, tentando me consolar, sabe? Que foi lá que não conseguiu. Eu falei, gente, por favor, vocês não têm noção do que eu tava... Nisso eu acho que me programei bem mentalmente. Meu foco era conseguir chegar lá e fazer o que eu tinha que fazer e não deixar a peteca cair. Eu sigo um cara no YouTube que ele fala assim, o que não nos desafia, não nos transforma. Pois é. Eu acho que isso é muito interessante, porque assim, esse medo, né? É igual um medo de altura. O medo de eu vou cantar, eu tenho medo de cantar. Eu tenho medo de falar em público, né? Eu tenho medo de apresentação, ainda mais ao vivo, né? A pessoa que tem medo disso, enquanto ela não praticar, ela não vai perder esse medo, né? Melhorei muito isso. E você parece muito tranquilo no palco, você já tá em casa, né? Foi ao longo dos anos que aconteceu isso. Eu posso falar a verdade que quando, alguns tempos atrás, quando eu já me apresentava em shows que eram maiores, que tinham mais público, que tinham muitas pessoas, mas não era tão recorrente assim, todo final de semana, 3 vezes por fim de semana, eu continuava ficando bem nervoso, bem ansioso todas as vezes. Agora, eu vivo única e exclusivamente de música. Então, cara, todos os finais de semana eu vou ter show, não tem nenhum que não tem. Que bom. Eu não tive, porque é questão de sobrevivência, eu tenho filho para criar, não tem como parar de tocar. Se eu pudesse, eu tocava uma vez por mês,
Mentira, eu gostaria de tocar até mais, mas A sua esposa sempre tá junto com você em todos a os minha shows? esposa, ela é oficialmente minha produtora. Tem gente que ri e fala, legal. Mas realmente ela fecha os shows, ela faz toda a minha agenda, toda a parte burocrática de orçamentos e logística, até o figurino, ela trabalha, porque ela quer fazer tudo. E quando eu conheci ela, tem 3 anos isso, eu fazia minhas coisas do meu jeito, e ela começou a se intrometer. Amor, te amo, tá? Eu gostei que você se intrometeu, mas começou a se intrometer, e eu falava, o que é isso que você tá mexendo nos meus negócios aqui? Aham. E ela sempre com uma dica, outra coisa que melhorou minha vida totalmente, eu tenho que agradecer mesmo. E hoje a gente trabalha totalmente junto, ela está junto, mesmo agora o nosso filho com 9 meses, ela vai com a gente, leva ele toda vez que pode. Quando não pode, eu vou sozinho, ou vou com os caras da banda, ou com meu pai mesmo, ou vou sozinho, mas geralmente ela sempre tá junto. E você é um paizão, né? Eu vejo lá, você posta dele, né? Cara, o meu Instagram, eu digo isso, muita gente fala, você tem que produzir conteúdo assim, você tem que fazer TikTok, você tem que fazer isso, você tem que fazer live não sei onde, ou fazer YouTube. Cara, eu posto as coisas, eu compartilho as coisas que eu vivo no meu Instagram. Então, assim, não vai ter segmento não vou conseguir ter segmento de conteúdo lá. Olha, o Instagram disso. Mas se eu tô fazendo Aleatório, né? receita, cuidando de menino, indo na academia, quando eu tô, ou quando eu não tô, fazendo farra, fazendo churrasco, aí eu faço uns vídeos sobre como que você vai cortar a carne, ou então de instrumentos, revisão dos instrumentos, música, aula de voz, qualquer coisa que vier. Então, assim, acho que por eu não ganhar dinheiro com o Instagram, mas é uma coisa que me ajuda a me conectar com as pessoas. As pessoas gostam de várias coisas diferentes da música e acabam indo no show para comentar comigo. E quem não é visto não é lembrado, né? Pois é, tem isso ainda, né? Eu concordo com isso. É mais ou menos o Você tá ali presente, né? Isso. E o engraçado é que eu vejo lá, no seu show, por exemplo, você não tá nem aí, né? Por exemplo, aquela reboladinha da masculinidade. As pessoas pensam dessa forma, porque você é um paizão, né? Sua esposa, eu conheço ela. Aí as pessoas têm essa ideia. Cara, em pleno século XXI tem isso aí. Quando esse vídeo viralizou, o que aconteceu foi as pessoas automaticamente começaram... Não, muitas pessoas chamavam de gay, como se fosse ruim isso. Não acho que não tem problema nenhum. Se fosse o caso. Mas, por exemplo, algumas pessoas viram foto minha, da minha esposa, que ela estava grávida ainda quando saiu o vídeo. Falei assim, que isso, cara? Eu achei que você era... Me perguntaram já. Já me perguntaram isso, tá? Você é casado e tal. Gente, não tem problema, mas eu não sou não. Mas se estiver achando que não tem problema nenhum. Nunca me importei com isso. Principalmente por causa da reboladinha. Fiz em rede nacional. Mas eu me perguntei antes se eu ia... como é que fala? Se eu ia aguentar a crítica, né? Isso. Porque acaba as pessoas tendo uma crítica, as pessoas têm se acham no direito, né, de criticar o que bem entende, né? Você já passou por essas situações assim? Sim, mas eu sempre... já ouvi falar de todas as pessoas que me seguem e falam assim, cara, você é o cara afeminado que eu mais gosto. Eu falo assim, eu afeminado? E realmente eu vou olhar as coisas que eu posto depois que eu já postei, eu falo, realmente, é bem assim, se eu olhasse, mas é o que eu sou, é o jeito que eu sou, e se eu estiver bem comigo, eu acho que eu vou estar bem com qualquer crítica, qualquer coisa que quiserem dizer. Então, realmente, antes de fazer esse tipo de exposição, eu me perguntei se eu ia ter preparado para isso. Eu pensei, quando começarem a me chamar de qualquer tipo de nome, querer me ofender, tentando me ofender, eu vou ligar, e a resposta foi... Porque quem faz alguma coisa vai ter crítica mesmo. Isso. Né? Se você ficar só assistindo as pessoas, você não vai ter problema. A resposta foi, né? não vou. Claro que vai incomodar alguns comentários ridículos, mas é o jeito, parece que as coisas não funcionam se não tiver esses haters, essas pessoas fazendo bombar o nosso conteúdo. Não só essa reboladinha, mas as outras coisas começaram a aparecer, meus outros vídeos antigos de conteúdo musical e tudo,
várias pessoas começaram a me seguir por causa desse tipo de chacota que começou. Até pessoas que não gostaram no início começaram a ver do que se trata realmente, que eu realmente tenho, vivo de música, eu levo a sério isso, começou a mudar um pouco. Foi bastante legal. Lá em Eugenópolis você chega a fazer show lá também? Sempre tem oportunidade. Eu posso falar que, por ser uma cidade menor, eu não vou ter a frequência de shows que eu tenho em outros lugares, mas sim. Restaurantes, na exposição, eu sempre estou colado nas festas anuais de Eugenópolis. Esse ano eu fiz o Réveillon também. Um dia desses eu cheguei no motoclube, lá do Quinta Coluna, você estava cantando na quinta-feira lá. Foi bastante... Tinha bastante gente lá, não tinha? Foi bastante... Tinha muito tempo que eu não ia lá. E o Quinta Coluna, igual eu te falei, foi o primeiro lugar que eu comecei a tocar mais de 10 anos atrás. E foi uma sensação muito legal estar de volta, ver a galera das antigas mesmo e ter a oportunidade de estar apresentando lá. Mas é esse o público que é o seu público-alvo das suas músicas? Rock and roll. Não é? Da moto, da bicicleta também né? Pessoal do esporte. Do esporte em si, né? Parece que é um público mais alvo, né? Sim. É um nicho mais definido. A gente começou a banda pelos motoclubes daqui da região e sim. Hoje eu tenho outros tipos de projetos, né? Eu já tive essas bandas de metal. A primeira banda chamava Mortality, a segunda chamava Dracon, e daí eu só fui pesando o estilo Dracon. A gente tocava... Poxa, eu esqueci de falar sobre isso, mas é uma banda que já tocou em Juiz de Fora várias vezes. A gente tocou em São Paulo uma vez, abrindo o show do Velhas Virgens. Então, assim, eu tinha 16 anos, 17 por aí, e a gente já fazendo essas coisas grandes. Já abrimos o show... eu até tinha esquecido, já abrimos o show do Sepultura. Aonde? Em Juiz de Fora, no Terraço, num evento JF Rock City. E, poxa, aquilo foi sonho realizado. Eu tava olhando, meu Deus, olha o que a gente tá conseguindo fazer. Depois disso, eu comecei a fazer coisas que eu pudesse acessar mais pessoas diferentes. Depois eu entrei pro Corpo de Delito. Vocês conhecem alguma banda? Sim. Uma banda lendária, né, tradicional de Muriaé. E a gente estava fazendo rock clássico. Você chegou a cantar? Sim. Quanto tempo? 4 anos. Corpo de Delito. Não existe mais, não? Existe, parou? Existe. Pai. Depois da minha saída, eu saí da banda para... Você desfez os membros? Não, eu saí para eu poder focar na minha carreira solo e trabalhar com a minha banda Evandro Vasques Temerários, Evandro Vasques. Porém, tudo bem, sem problema nenhum. E por causa desse tipo de busca que eu estava de fazer outro tipo de projeto. E agora, focado inteiramente na minha banda solo, Evandro Vasques e os Temerários são os meninos que tocam comigo. Evandro Vasques e os Temerários. Temerários? Temerários. É porque uma vez a gente ia tocar no show, vindo tocar em Muriaé e um amigo, Bruno Porcaro, chegou perguntando o que vocês acham da gente sair 7h30. O show era 8h30, ele falou, esse horário é muito temerário. Ele é advogado, sabe? Então ele fala palavras mais chiques e temerário porque seria temerário, temeroso, sei lá, se você não chegar muito em cima da hora. Então eu morri de rir daquilo e toda vez eu chamava ele de temerário e a gente colocou o nome da banda assim. E claro que já trocaram os temerários. Hoje o Bruno não toca mais com a gente, agora é o Marco que toca, o Emílio, o Felipe. E são os Temerários da vez agora. Você pensa em fazer alguma jogada aí de marketing, por exemplo, assim, a próxima sem ser a Reboladinha? Não. Já pensou nisso já? Cara, se eu tivesse essa carta na mão, eu já teria feito. É uma coisa espontânea na hora, né? Sim. Se eu soubesse como ficar rico assim, viralizar mais, faria. Mas é aquilo, o que eu faço para tentar fazer parte da minha arte, da minha música, da minha vida, é o que eu sei fazer, o que eu acho que é interessante de fazer. Poxa, realmente, se eu soubesse... Você tem agenda aí fechada aí até quando? Cara, geralmente a gente tenta pelo menos entrar nos 2 próximos meses já com eles fechados, porque eu preciso... É uma coisa financeira, né? Se você deixar para fechar esses shows no mês dos shows,
provavelmente pode correr o risco de você não ter. Música particular sua, tem? Você já está pensando? Eu tenho, porém ainda não lancei da forma correta. Eu tenho algumas coisas gravadas que eu não desenvolvi e deixei na gaveta, mas tem um projeto. Esse ano vai sair um DVD da nossa banda e eu pretendo incluir alguma coisa assim. Você já pegou assim a sua ideia e já deu de cara assim na porta assim com alguma coisa? Você tá dizendo... Tem dificuldade para se lançar no mercado? Ah, com certeza. Isso aí eu posso te falar que... Já teve em algum momento uma recaída assim? Será o que eu vou seguir? Ah, sim. Isso sempre acontece. O músico, ele é o músico, o cantor, qualquer artista, ele é um sonhador. Ele não tem... ao mesmo tempo que é maravilhoso você conseguir viver da sua arte, que para mim, das minhas maiores vitórias, talvez a maior vitória, conseguir manter o meu trabalho, minha casa, minha família com a arte. A parte ruim é essa incerteza e talvez, se você não conseguir mais fazer isso, e talvez se você nunca conseguir atingir nenhum grande objetivo, nenhum grande vitória, grande alvo, né? Se você não conseguir fazer isso, essa dúvida sempre acontece, né? Então... Mas você já decepcionou com alguém? Pô, esse cara vai me dar um empurrão. E aí esse cara já... Não, Evandro, não... Sempre. Isso acontece muito com situações de tentativas e contratações e tudo. Sempre vai ter alguma... Hoje não, né? Hoje já tá mais tranquilo, né? Ah, não. Hoje mais ainda. Porque sempre a gente quer abrir alguma porta, né? Sim, então a gente vai tentar chegar em frente. Às vezes aquela mensagem que você mandou que as pessoas não respondem, não é? Já começa por aí. Tudo quando começa, rapaz, é muito engraçado, né? Então, assim, a gente já tem muita história para contar. Imagina você ter quantos anos aí na lida aí? Se eu falar, eu já falei que eu comecei com 13 anos. Se eu falar quanto tempo que tem, eu saber a minha idade. Sacanagem. Então, comecei com 13, oficialmente. Tô com 28, 14, 15 anos por aí. Mas teve alguma porta que você pensou que não abriria e abriu, outras que você pensou que era tão fácil para abrir e a porta continuou fechada? Eu falo em geral, são eventos, lugares onde você já vê bandas conhecidas, talvez pessoas que são conhecidas de você sempre conseguindo se apresentar, trabalhos que pessoas conseguem lançar que parecem bastante fáceis de você conseguir, você acaba não conseguindo. Isso aí sempre acontece. Então, assim, parece que cada artista consegue ir para um lado. E também, sim, acho que isso. Conseguir ir em alguns lugares, em outros não. Tem essa... Existe, né? Tem. Que bom que você nunca desistiu, né? Não, e nem vai desistir. Como. A gente não passa... A gente que é cantor, música, não passa um dia sem pensar nisso. Né? Quando eu comecei a apresentar evento, um dos primeiros lá que eu te vi foi lá em Belisário, né? Ah, verdade. Foi lá em Belisário, você estava já com a sua esposa, né? Era namorado na época, né? Na época a gente estava namorando, ela estava vindo para os shows só para poder tomar cerveja junto comigo. E na época, era assim, no ciclismo, era um dos primeiros que eu estava apresentando, né? E era muito novo as coisas, né? Então, assim, até nos eventos de Muriaé, aonde eu queria entrar, hoje, graças a Deus, eu era mais tô, difícil. Né? É engraçado que tudo assim, a gente vê que onde é que você almeja estar, né? Às vezes não é para ganhar dinheiro, né? Para você estar ali, você representando o seu lugar, né? Você ser reconhecido, você ser convidado, isso faz toda a diferença, né? Ainda mais que quando é convidado na sua cidade, ou, né, na sua região, né? Porque para você fazer sucesso, eu acredito que um sucesso sólido é para fazer a gente no local da gente primeiro, né? É o mais difícil. Que é o difícil. Muito mais fácil você conseguir reconhecimento em outros lugares que na própria cidade. É o mais difícil. Santo de casa, né? Santo de casa não faz milagre.
Mas você tem uma família que te acompanha, né? Ah, sim, não. No início, meu pai sempre foi maluco com música, meu pai é apaixonado com rock and roll, meu pai tem cabelo grande igual eu. Tem. Então, sempre acompanhou e minha mãe ficava com medo, mas hoje ela adora também. Compartilha tudo, meio que entendeu que eu não faço nada relacionado a nada que não seja da igreja. Eu não sei se pode, eu ia falar palavrão, não pode, mas é... Vai falar palavrão? Tipo assim, que rock não é do capeta, entendeu? Ah. Ela descobriu que não é. Não é. Não é, e descobriu que eu não sou também. Aí foi tranquilo de ir nos shows que são mundanos, mas quando eu tô cantando não é tão mundano assim. Que ela sabe o filho que tem. Exatamente, eu já falei com ela que o meu pode, que não tem nada que a igreja não vai achar ruim, não. Agora, se for nos outros shows, aí não, é melhor não ir, porque vai que tem alguma coisa lá, né? Evandro, eu adorei conversar com você, cara. Evandro Vasques é o nome dele. Muito obrigado. Parabéns, cara, por tudo. Deixa suas considerações. Pode ficar à vontade, tá? Quero agradecer vocês, do Pode Muriaé, pelo convite. Eu adoro esse tipo de conteúdo. Podem contar comigo para divulgação. E, pessoal, sigam aí, Pode Muriaé, e estejam junto com a gente, para vocês virem aqui também da entrevista. Tem bastante conteúdo legal para vocês falarem, encontrarem aqui com o querido Vanderlei. E foi bom que as pessoas conheceram um pouco da sua história. Isso aí. Né? Obrigado. E viu que não é o que muita gente pode pensar, né? Que é. Que pode continuar rebolando. Pode. Que não vai mudar nada na sua vida. Não, vou continuar. Se quiser continuar falando mal, pode também, não tem problema. Não, ninguém fala mal de você, seu querido. Tá bom? Te agradeço muito. Tamo junto, tá? Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Tchau.